noite, bem-vindos. Mais uma vez, graças ao Pai, a gente está aqui, né? Juntinho para mais um dia de aprendizado. Os recadinhos básicos de sempre, vou tentar ser o mais breve, mas a gente tem palestras e passes todos os dias. A gente tem os horários lá fora, uns papeizinhos já prontinhos com todas as datas. Tem os trabalhos sociais da casa, que acontecem todos os sábados, entrega de lanches para os moradores das mediações do metrô aqui, Carandiru. E a gente tem entrega das cestas básicas para 63 famílias cadastradas. Para esse trabalho, quem puder colaborar com alimento não perecível, de muita ajuda, tá? Ou quiser vir no dia também participar e colaborar. A gente tem um trabalho especial somente às sextas-feiras, começa às 7h30, para dependentes químicos e familiares. Então, quem conhecer alguém que precise desse apoio, seja o familiar ou, lógico, que o dependente, vai ser muito bem-vindo. É só procurar a Sandra, tá? Para maiores esclarecimentos. Eu acho que é importante a gente falar da viagem que vai acontecer agora, do dia 2 a 4 de novembro. Vai ser uma viagem para Minas, para Araxá e Sacramento. Quem quiser pode fazer a reserva. Ainda tem, acho que ainda tem, né, Jura? Reserva, pouquinho, né? Então tem que correr. É isso aí. E é isso, gente. Vamos fazer nossa prece inicial de abertura do trabalho. Vamos agradecendo, meus irmãos, a esse ambiente de paz, esse ambiente harmônico, já criado por esses amigos da espiritualidade, que há tanto aqui estiveram para nos aguardar, nos acompanharam ao longo do nosso dia, aos nossos mentores. Vamos acolhendo com carinho todos os irmãos que aqui chegam, entre eles os desencarnados, que chegam junto da gente para aprender, como nós, no esforço de se melhorar. Tenhamos carinho, amor no nosso coração, que foi o que o Pai nos deixou de ensinamento universal. Tenhamos a certeza de que não estamos sozinhos e sigamos, Pai, os teus passos, as tuas lições, como guia para a nossa encarnação, e que ela seja feita de boas ações, de bons pensamentos, atitudes, nos preocupando sempre com a nossa moral e com o que estamos aprendendo e trazendo para o nosso espírito. Graças a Deus, que assim seja. Oi, boa noite. Hoje o nosso palestrante é o Caetano, do livro Um Desafio Chamado Família. E o tema é um tema muito interessante, sobre proteção dos pais aos filhos. Bem-vindo, Caetano. Obrigada. Meus queridos irmãos de Jesus, que a paz do nosso Divino Mestre seja em vossos corações. Prazer imenso estar aqui conversando com vocês hoje, nessa quinta-feira. Nós que normalmente fazemos de segunda, né, nesta casa. Vamos abraçando também carinhosamente os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, que também se sintam envolvidos pelas luzes e pelas energias que fluem aqui nesse ambiente, não é isso? Cumprimentando também os nossos irmãos do plano maior, que nos assistem, e aqueles que nos acompanham, né? Que vêm ouvir aqui também os conselhos inspirados pelo mais alto. Muito bem, hoje realmente o tema da nossa conversa é a superproteção dos pais aos filhos. E nós vamos usar um texto, né, do Joamar Nazaré, que vem lá do livro Um Desafio Chamado Família. Família é sempre um desafio, né? Muito bem. E o tema é esse aí, a superproteção dos pais aos filhos. Coisa que não acontece conosco. Eu sei que nenhum de vocês está com esse problema, entendeu? Nunca tiveram, mas nós vamos acompanhar o nosso amigo Joamar aqui nessa caminhada. Muito bem. Tem uns conselhinhos bons aqui pra gente, tá? Alguns pontos para nossa reflexão.
E a proposta aqui, realmente, da nossa conversa, antes dos passos, é essa, né? Sempre pontos para a nossa reflexão. Então nós temos que pensar sobre o que nós vamos ouvir aqui, porque senão não adianta nada, né, gente? A gente vir aqui, sentar, ouvir e não pensar sobre aquilo que nós ouvimos, nós não estamos fazendo trabalho nenhum, né? Estamos apenas perdendo nosso tempo. E não é o caso, né? Porque não podemos mais perder tempo, mesmo porque não temos mais tempo. Muito bem. E o Joamar, ele vai, para iniciar o seu texto, ele vai pensar lá no Eclesiastes, no capítulo 30, versículo 7, um pequeno trecho, que diz o seguinte. O Eclesiastes é aquele livro, né, do Velho Testamento, para quem não está acostumado, o Eclesiastes é um livro do Antigo Testamento, né, que já dizia, aquele que estraga seus filhos com mimos, terá que pensar as feridas. Interessante, né? O sonho, gente, de formar uma família, ter filhos, é uma prova incontestável da aspiração humana de compartilhar, trabalhar intensamente em benefício de alguém que alimente nossos ideais de amor e carinho. Não é assim? Nós realmente nos unimos em família, nos chamamos aqueles para participar do nosso lar, de espíritos amigos. Quando não são amigos, mesmo assim, nós estamos dedicando o nosso carinho, a nossa atenção para um irmão amigo que nós queremos reencaminhar, reprogramar ou ajudar na sua evolução. Não é assim a nossa família? Nos unimos para caminhar juntos ou para nos ajudar. Não é isso? A grande maioria dos casais faz planos, isso é normal, projeta a sua vida pensando o quê? Na chegada abençoada e querida de um rebento de seu amor. Quando recebemos o filho, nos braços, filho querido sempre, né, sempre esperado, explode em nós o sentimento de ternura, de preservação, de alegria, de proteção, que constituem os sentimentos naturais da maternidade e da paternidade. É isso que vibra em nós quando nós aguardamos ansiosamente um rebento em nosso lar? Muito bem. Agora, diz aqui o nosso querido amigo Josimar, na condição de pais, carreamos para a nossa tarefa nossos sentimentos e instintos naturais. Junto aos ideais inspirados pelo sagrado ciclo da vida, encontramos em nossos corações velhos vícios que não desaparecerão a um simples toque de mágica. Quais são esses vícios que nos acompanham de longa data? Enumera ele aqui, ó. O egoísmo, o orgulho e o personalismo. Né? Nós estamos aí lutando, todos nós estamos nesse trabalho para combater esses, né? Passamos então, nessa condição de espíritos medianos ainda, né, a considerar os filhos como propriedade nossa. Verdade ou mentira? Todos nós falamos, nosso filho, com orgulho, não é não? Nosso filho. Né? Achamos-nos mais belos, inteligentes, doces e mansos que todas as demais crianças do mundo. Projetamos todos os planos que lhe desejamos. Arquitetamos sejam mais poderosos que todos e que não sofram quaisquer reveses. Qual é o pai que quer ver o seu filho sofrer? Nenhum. Né? Nenhum pai, nenhuma mãe. Desde o berço a gente se incomoda quando o nosso filho chora, e não sabemos o porquê. Né? E hoje eu lembro que até as mães aprendem a fazer massagem Chantala, né? Para que o seu rebento não tenha aqueles probleminhas normais quando a gente reencarna, né? Que são normais. Quando a gente chega aqui, quando a gente quer se adaptar ao corpo, nós temos ao novo corpo, tem probleminhas normais, nos intestinos, né? Nos órgãos, nos ouvidos, aquela coisa toda. Então não queremos, se possível, que nossos filhos não dê nem um chorinho, né? Que ele fique tranquilo, que ele durma, mas nem sempre é possível. Né? Não sei por quê, que às vezes, apesar de todos os nossos esforços, ele chora a madrugada inteira, né? Não deixa ninguém dormir. Fazer o quê? É óbvio que como pais, sonhamos com uma vida repleta de paz, harmonia, felicidade e os melhores planos para os nossos filhos. Todo o pai e toda a mãe quer isso para os seus rebentos. Os pais, contudo, precisam acordar para a realidade espiritual das criaturas,
confiadas pela providência divina aos seus cuidados. É aqui que está o nosso ponto, né, gente? Nós temos que lembrar, que a doutrina espírita está nos lembrando que nós não estamos recebendo bichinho de estimação. Nós estamos recebendo criaturas divinas, sob a nossa responsabilidade, criaturas de Deus, espíritos como nós mesmos, que estão vindo para uma nova reencarnação, para uma nova programação espiritual. Essa é a realidade, né? Ali, só os corpos são novos, né? O espírito pode ser muito antigo, não é verdade? Então, são criaturas que já têm uma gama considerável de experiências percorridas, não é isso? Então, essa é a realidade. É isso que ele está chamando a atenção aqui, não podemos esquecer disso. Os lares na Terra são escolas abençoadas para os espíritos que prosseguem sua jornada evolutiva, carregando ainda no coração muitas imperfeições, junto às virtudes já conquistadas. Não é outra verdade? Nossos irmãos vêm com experiências, muitas positivas, muitas ainda negativas, que ele vai, como espírito eterno, que é trabalhar para conquistar-se, para realmente vencer-se, como nós estamos fazendo. Todos nós estamos fazendo esse trabalho. Não estamos ou não estamos? Não é verdade? Não estamos repensando as nossas atitudes, as nossas ações, né? Visando o quê? A nossa perfeição moral. Lembremos que o lar é a primeira escola, é a nossa primeira escola. E é a escola que nos dá as bases morais. Porque a escola, essa escola convencional, a escola que nós encaminhamos nossos filhos, vai nos dar as bases intelectuais, né? As noções de cidadania, mas não a base moral. A base moral, a criança adquire no lar. Os nossos irmãos espirituais, em vários outros textos, têm chamado a nossa atenção para isso também, para responsabilidades dos pais nesse mistério, ou seja, de fornecer as bases originais, primeiras para os seus filhos, as bases morais. Perfeito? Se lhes inocularmos, continua aqui, ó. Se lhes inocularmos nos corações, desde os primeiros dias, os vírus da vaidade, da preguiça, do comodismo, da ostentação, estaremos transformando-os de candidatos à elevação, né, em monstros de orgulho e ambição. É verdade? É um perigo, né? Devemos aos nossos filhos o carinho e atenção que eles merecem. Porém, face mistério, tomemos muito cuidado com o excesso. Nossos irmãos espirituais sempre vêm falando isso. Tomem cuidado com os excessos, em todos os aspectos da vida. Aqui também. Okay. Ou seja, tomemos cuidado com os excessos. Excesso de quê? Excesso de mimos. E satisfação indiscriminada de suas vontades. Hoje em dia não acontece isso. As crianças são muito comportadas, não querem nada, não exigem nada dos pais, não é verdade? Não sei por que ele está falando isso, né? As crianças não fazem isso, né, Nelson? Eles não querem nada, são tão, né? É o contrário, né, gente? É o que mais acontece. Hoje as crianças, se você deixar, eles tomam conta, não é verdade? Porque realmente são espíritos que já têm uma certa bagagem espiritual, uma certa caminhada. Não esqueçamos disso, tá? Bom, e para que tudo isso, gente? A gente não encher de mim, não se fazer todas as vontades, né? A título de não... Por que a gente faz isso normalmente? Por que a gente faz todas as vontades e enche de mimos? A gente tem medo do quê? De perder a afeição. Muitas vezes a gente tem medo de perder a afeição dos nossos filhos, né? Ou para que eles não sofram. Ou que não sofram o quê? O que nós muitas vezes já sofremos. Muitos de nós tivemos muitas aflições, restrições em nossa infância, e nós queremos muitas vezes privar os nossos rebentos daquilo que nós experienciamos, né? Muitas vezes aquilo que nós experienciamos foi o que nos deu, que nos fortaleceu, que nos deu base segura, que nos deu uma base moral sólida para sermos cidadãos de bem, né? E nós não prestamos atenção nisso. Muito bem. Aí o Nazaré aqui vai recorrer a uma citação do irmão X. Lembra do irmão X, que é o nosso querido Humberto de Campos? No livro Luz no Lar, na lição 53, que ele nos alerta. É preciso instituir serviços eficientes contra o carinho inoportuno e esterilizante. Ou seja, aquele carinho que não leva a nada, né? Que vai tornar o seu filho inócuo como cidadão,
como ser humano. Então, está chamando atenção para isso. E está chamando para que não dê carinho para os filhos? Não. Está chamando atenção para os excessos e para os carinhos inoportunos e esterilizantes. Aqueles que não dão frutos. Os pais devem prover as necessidades materiais de seus rebentos, mas não exagerar na proteção, ao ponto de que seus filhos não sintam quaisquer dificuldades na luta material em torno dos seus passos. E às vezes nós queremos, né? Nós queremos que nossos filhos não lhes falte nada, não é verdade? Que eles vivam realmente tranquilos e serenos. Não é um mal, mas tomemos cuidado com os excessos, né? Porque hoje é fácil, né? Uma sociedade consumista como essa que nós estamos vivendo, é fácil a gente ter a tendência de querer cercá-los de tudo os excessos, né, que a vida material proporciona. Aí eles vão se acostumando. O problema é esse, que eles vão se acostumando. Né? A superproteção começa a nascer quando isolamos nossos tutelados das situações de lutas e deveres que a vida naturalmente impõe a todos. Olha só, a vida impõe naturalmente a todos. Se temos dificuldade na situação material, é preciso que eles compartilhem conosco. Nos exaurirmos trabalhando intensamente para mantermos um padrão fictício de facilidades é iludir nossos protegidos, criando caprichos perigosos e desperdiçando a excelente oportunidade que esse tipo de experiência nos confere. Olha que interessante. Eu gosto desses conselhos dos nossos irmãos porque eles realmente dão, né, o outro lado da questão, não é verdade? O que para nós aqui, simples mortais e espíritos medianos, achamos que é um absurdo, né? Eles não. Eles veem oportunidades de crescimento. Né? Oportunidades de fortalecimento da nossa musculatura espiritual, tá vendo? E é isso que interessa para o espírito, não é verdade? Nós ficamos só olhando o aparente, né? As coisas materiais. Aquilo que nós estamos conseguindo ver. E esquecemos do que realmente somos, espíritos. Espíritos em evolução. E que as encarnações são oportunidades valiosas para que nós façamos esse trabalho de progredir. E às vezes as oportunidades estão onde? Nas dificuldades. E nós pegamos as dificuldades e as oportunidades e jogamos fora. Então não façamos isso com nossos filhos. Façamos eles compartilhar as dificuldades que nós temos no núcleo familiar. Né? Porém, se temos facilidade, ao contrário, se não temos nenhum problema material, se temos facilidade na situação material, é preciso ensinar-lhes o quê? A disciplina e a humildade. Fundamental. Disciplina e humildade. Né? Quando os criamos em uma redoma, satisfazendo-lhes todos os caprichos, criando um mundo irreal de tranquilidade absoluta e facilidades plenas, estamos destilando o veneno da corrupção e da tirania em seus corações. Olha que interessante. Olha que interessante. Depois reclamamos, né? Que nossas instituições estão cheias, né, de homens que não cumprem seus deveres éticos. Mas é o lar. Tudo começou onde? Na célula máter da sociedade, que é os lares. Aí reclamamos. André Luiz, de novo, vai citar um outro espírito, André Luiz, todo mundo conhece André Luiz, né? No livro O Mundo Maior, capítulo 10, nos exemplifica sobre uma jovem que já resvalara no abismo dos prazeres desequilibrados e nos desvarios da vida material. Abre aspas. Citação do André. Criada com mimos excessivos, a jovem desenvolveu-se na ignorância do trabalho e da responsabilidade. Olha só. Exatamente, o mimo e a superproteção leva o quê? Geralmente, os nossos filhos não trabalham, não arrumam nem uma cama. Né? Não arrumam nem a cama em que eles descansam. Né? Não lavam nem um prato que comem, muito menos os talheres. Né? Por quê? Porque os pais não ensinam, não dizem que isso é importante, não compartilham isso com ele. E ele aprende achando que isso realmente não é tarefa dele. Né? E a responsabilidade? Também. É desde pequeno que se ensina a responsabilidade para as crianças.
se você realmente não cobra nada, eles se sentem tranquilos. E depois eles vão cobrar de quem? O problema é que depois vão cobrar de nós mesmos, sabia? Eles vão dizer que nós somos os culpados. Por que que o Senhor, quando viu as minhas más tendências, não me corrigiu? Se o Senhor tivesse me corrigido e me alertado, hoje eu não estaria na situação que eu estou. Nem assim que a gente vê normalmente os filhos dizerem para os seus próprios pais. Vão cobrar dos pais. Muito bem. Quando amamos os filhos de maneira egoística, essa de que são nossos filhos, né? Estamos como que enceguecidos, passando equivocadamente a entender que a única maneira de demonstrar o nosso amor seja a de evitar-lhe todos os dissabores, os problemas, as dificuldades materiais, as contrariedades, passando a adorá-los como pequenos deuses que somente merecessem idolatria. E torna mesmo, né? Tem filhos que realmente se sentem como se fossem os deuses da casa, e os pais realmente são eles que realmente constroem esses ídolos, né? E muitos deles acabam escravizando os pais. Batuíra, outro espírito, no livro Mais Luz, lição 89, está vendo a preocupação dos nossos amigos espirituais com essa questão. Lembra que os fazedores de guerras e os verdugos das nações, via de regra, foram crianças primorosamente resguardadas contra quaisquer privações na infância. Olha que interessante. Aquela coisa lá, né? Estamos criando ditadores, né? O que diz aqui no texto, estaremos inoculando nos nossos filhos esse veneno da corrupção e tornando-os ditadores, porque realmente eles acham que é normal mandar nos pais, fazer os pais como escravo de suas vontades. Ele continua aqui, ó. Quando os estamos superprotegendo, na realidade, estamos transferindo-lhes nosso orgulho. Outra questão fundamental que eu achei fantástica nesse texto. Eu vou chamar a atenção aqui para esse ponto. Quando os estamos protegendo, na realidade, estamos transferindo-lhes nosso orgulho. Queremos projetar neles o sucesso, o poder e a glória que não pudemos conseguir. Mentira ou verdade? A gente vê isso. Já vimos e continua acontecendo. Pais frustrados, né? Que transferem para os filhos as suas frustrações. Por vezes, interferimos em suas opções para que sigam carreiras que desejamos que sigam, porque não nos foi possível segui-las, desviando-os várias vezes de suas vocações, interferindo no seu programa espiritual. E quando a gente fala em vocação, é porque são experiências acumuladas, né? E vocação significa isso, experiência acumulada. E se está na sua programação espiritual desenvolver aquela atividade e os pais interferem nessa escolha, vão atrapalhar muito, porque ele será um profissional frustrado, não é verdade? Será um profissional frustrado, seguramente. Antigamente era comum isso, né? O pai queria que o filho fosse advogado, engenheiro, médico, né? E aí o filho queria ser bailarino, queria ser músico, poeta. Aí a casa caía. Aí a guerra se instaurava, né? Aquela coisa, e ele tinha que cumprir, porque, né? Fazer o que? A nossa herança lusitana, né? Falar mais alto, né? E aí o que nós tínhamos? Profissionais frustrados. E pais infelizes, porque os seus filhos nunca conseguiam o sucesso que eles desejavam que eles conseguissem. Claro, estão na contramão. Né? E interessante, ó, interfere na programação espiritual. Por quê? Porque a gente esquece que nós somos espíritos. E que existe uma coisa chamada programação espiritual, que nós, como pais, temos que observar qual é e ajudá-lo na medida do possível, incentivá-lo, dar as bases para que ele realmente desenvolva suas capacidades e não interferir, atrapalhando a sua programação espiritual. Depois, quando a lei nos cobra, nós vamos, poxa, mas o que eu fiz? Olha, o que você fez? Muito bem. Evitamos que eles conheçam ou sintam a realidade que a humanidade atualmente vive, para que não se afastem de nós. Nossa responsabilidade como pais é vigiar as tendências e orientá-los a fim de que estejam aptos a vencer na imensa batalha da reencarnação. Olha só a visão dos nossos amigos espirituais. Reencarnação é batalha, é luta. E as dificuldades e obstáculos fazem parte da luta
fazem parte desse trabalho que nós estamos aqui para realizar. É para isso que nós viemos, para nos aperfeiçoarmos espiritualmente. Os filhos não são bibelôs, muito bem colocado. A gente vê ele pequenininho, aquela coisinha cheirosa, gostosa, macia. Dá vontade. Os filhos não são bibelôs para que nos deleitemos a admirá-los como obra nossa. Fui eu que fiz essa obra-prima, esse primor de garoto, esse primor de menina, não é verdade? São espíritos eternos, olha só a verdade. São espíritos eternos, individualidades que sentem, gostam, acertam, erram, aprendem, assim como sucede a nós mesmos. E nós tratamos diferente, achamos que não, criança é diferente, é uma criatura à parte, não é? Estamos cometendo um grande erro ao afastar nossos filhos das experiências, às vezes duras, que a vida lhes oferece. Quando mais tarde eles precisarem caminhar pelas próprias pernas, não estarão preparados sequer para vencer as primeiras dificuldades. E não é verdade? Presta atenção nisso, né? Está vendo por quê? Porque não nos preparamos. Como é que ele vai se... Se ele não se preparou, se nós não deixamos ele se preparar, como é que ele vai se sentir apto a enfrentar as primeiras dificuldades? Muitos deles logo no vestibular, né? Já sentem um medo terrível, né? Enfrentar, disputar, né? Que tem uma coisa de disputar, aquela coisa toda, de assumir responsabilidade, né? Já fica tremendo nas bases. São criaturas vacilantes, né? Indecisas. Aprendamos que as dificuldades, os problemas, as lutas, a disciplina, o trabalho, a responsabilidade, os dissabores, constituem imenso material de trabalho na construção da vitória espiritual de todos nós. Lembremos também que a vacina nos protege porque nos oferece o contato controlado com o agente causador da doença. Ele fez uma comparação aqui com a vacina, quer dizer, não é isolando o corpo de todo o perigo, não, é controlado. O corpo aprende a desenvolver anticorpos, é no embate. Assim é com o ser humano. Filhos superprotegidos crescem ingênuos e inexperientes para a vida, despreparados para o programa traçado ao desenvolvimento moral e espiritual deles mesmos. Aí, a finalização, né? O próprio Mestre Jesus, enquanto criança, não se furtou às lutas do mundo, nascendo na simplicidade, trabalhando junto a seu pai e cumprindo sua missão na terra, em meio a lutas intensas e obstáculos imensos. Novamente, o exemplo do nosso querido Rabi da Galileia, né? Todos sabem, conhecem a história de Jesus. Todos sabem que Jesus, desde muito cedo, trabalhava com seu pai, que era empreiteiro, né? Era uma espécie de empreiteiro hoje na modernidade, né? Era contratado para construir cidades, né? E ele mesmo depois desenvolveu a habilidade de carpinteiro. Nunca se furtou ele mesmo, às vezes, a cortar a árvore nas florestas, lá no Monte Hermon, que depois ia ser transformada em barcos lá no lago de Genezaré. E se nós pudéssemos voltar naquela época, nós víamos ver Jesus trabalhando lá na confecção de barcos junto com a família do Zebedeu, né? Com o pai Zebedeu e os dois irmãos, trabalhando desde pequeno. E nós não queremos, nós queremos que nossos filhos só vão trabalhar depois de 30 anos, 40 anos, sei lá. Ele não sabe fazer mais nada, nem quer, né? Mãe, por que tem que trabalhar mesmo? Não dá para fazer aquela lasanhinha primeiro? É interessante. Não é verdade? Hoje os filhos se deixarem, estão 30 anos junto com os pais. É verdade. 40 anos, né? É. Muito bem. Saibamos, então, transmitir-lhes nosso amor sem exceder nas preocupações de cercá-los de cuidados. Basta que os enxerguemos da real maneira como são. O que eles são? São companheiros espirituais que retornam, aguardando de nós o esforço de auxiliá-los na multiplicação das virtudes e na transformação dos vícios. Não os afastemos das lutas. Estejamos sempre preparando-os para que a luta de hoje se transforme na luz de amanhã. Olha que interessante esse conselho, não é verdade? Não os carreguemos nos braços,
Caminhemos com eles. Olha que convite maravilhoso. Então, encerramos esse texto, que eu achei muito bacana e serve muito para a nossa reflexão. E com muita firmeza e com muita propriedade, ele nos lembra essa responsabilidade que todos nós temos como os pais, como avós. Às vezes os avós eles estragam os filhos, hein? Estragam os netos, não é verdade? É assim que se fala? Os pais educam e os avós estragam. Não é bem assim, né, Nelson? Não é bem assim. Isso aí também é mito, né, cara? Exagero. Exatamente. Mas se todos nós nos conscientizarmos que está ali uma criaturinha, um espírito, uma criatura divina, um espírito eterno, que precisa realmente aprender, todos nós vamos colaborar para que ele aprenda o melhor caminho, não é verdade? Dando-lhe bases sólidas de moral, ensinando o que é certo, o que é errado, orientando desde pequeno a seguir o caminho da ética, não é verdade? Do respeito, porque hoje realmente nós nos assustamos com o nível de desrespeito das nossas crianças, não só no lar, começando no lar, que transferem para as escolas. Eu, no domingo que eu fiz esse mesmo bate-papo com os companheiros que frequentam a casa no domingo, teve 2 professores que levantaram esse aspecto, que as crianças estão insuportáveis. Por quê? Porque eles não respeitam mais os professores. E onde eles aprenderam a respeitar os professores? Em casa. Porque não respeitam nem os seus pais. Talvez nem os seus avós, nem os tios. Quer dizer, acabou essa coisa da criança respeitar, aprender no lar a respeitar o próximo, né? Que era ali o laboratório. Então, se eles respeitavam no lar, era fácil transferir isso para as escolas, para a comunidade. Hoje não. Hoje assistimos esse triste espetáculo dos alunos que não respeitam os seus professores. Para começar. Mas depois vão respeitar as instituições? Talvez não. Então a coisa vai se ampliando, não é verdade? E nós vamos assistindo esse espetáculo de desamor que graça entre nós, o que não deveria. Tá? Então, meus queridos, fica esse belíssima reflexão para todos nós. E eu espero que o Pai, que é amor e que é bondade, que atua nos vossos corações, em todos os nossos corações, fale mais alto quando nós estivermos assumindo essa responsabilidade de sermos educadores, encaminhadores de espíritos eternos vindo do nosso Pai Criador. Perfeito? Que nós assumamos essa responsabilidade com essa tranquilidade. Paz a todos. Acho que podemos começar pela internet, né, Caetano? Você quer privilegiar os internautas? Tudo bem, depois a gente conversa tranquilamente com os nossos amigos aqui presentes. Vamos lá. Nosso amigo Lourenço. Lourencinho. Grande abraço para você, querido. Sempre presente, toda quinta-feira aqui com a gente. Exatamente, assíduo. Caetano, boa noite. Pais superprotetores inibem e muito a liberdade de seus filhos. É um fator de risco, incluindo até mesmo seu crescimento cerebral? Ele faz uma pergunta. Seriam mais sujeitos a desordens psiquiátricas, como indisposição para sair de casa, pouca ou nenhuma atividade externa, como prática de esportes? Manda um grande abraço. Ok, pois é, eu não sou médico, não tenho nenhuma pesquisa aqui na minha mão sobre isso, mas a tendência é essa, né? A gente está criando verdadeiros idiotas, né? Desculpe a expressão, mas é isso, verdadeiros imbecis. Nós estamos colaborando, se a gente realmente seguir o contrário do que o nosso irmão está dizendo aqui, se a gente superproteger, se a gente não incentivar que ele assuma responsabilidades, que ele trabalhe, que ele realmente vá à escola, que cumpra as suas obrigações na escola, que respeite os professores, que faça o esporte, ele permite que ele fique o dia inteiro jogado no sofá, lá jogando videogame ou fazendo não sei o quê, né? Que ocioso, que ele não ajude a sua mãe em nada, né? Nem mesmo o pai não quer ajudar a lavar um carro, não quer ir ali no supermercado, não quer fazer nada. Se a gente permitir isso, realmente, ele realmente não vai se sentir estimulado a estudar, a desenvolver nenhuma habilidade. Pode realmente comprometer realmente o seu desenvolvimento, inclusive o seu desenvolvimento cerebral, na verdade, tornando realmente um ocioso, um ser ocioso, que não serve para nada, não é verdade? Então não é muito difícil, Lourenço. Eu espero que, se bem que isso está muito dentro da própria criança, né, das suas experiências e tal, né? Muitas crianças, se não tomar cuidado, e os pais não incentivarem, realmente elas podem ficar nesse estado, chegar a esse estado de total ócio. Perfeito? E pode
pode ser fruto de reencontros difíceis também, né, Caetano? E Sim, isso piora, sabe né? que pode ser um monte de coisa. Alguém, gente? Aqui o Nelsinho. Essa ficha vai cair por causa desse filho, o filho é ocioso. Por enquanto ele tem o pai e a mãe que faz tudo para ele, mas um dia o pai e a mãe não estará mais do lado dele. Aí como é que ele faz? Exatamente. Não sabe fazer uma refeição, não sabe arrumar uma casa, não sabe passar uma roupa, nem pregar um botão. E aí como é que faz? Vai passar a vida chorando? E agora, o que faz? Exatamente. Pai e mãe não é eterno. Exatamente. Eu também tive pai e mãe, já foram. E Se você aí, não aprende a fazer... Nelsinho levantou a questão muito bem. Então você criou cidadãos inúteis, né? Que não sabem cuidar nem de si mesmos, né? Quanto mais de outros, né? Não serve para nada. A casa vai cair. Quer dizer, não ajuda nem ele, quanto mais a sociedade. Não serve para nada, né? E aí? E o pai? O pai, lá no plano espiritual, vendo a situação do filho, arrependido de não ter orientado o filho corretamente, vai pedir para os irmãos espirituais para ajudar o filho, né? Olha, uma oportunidade de ajudar o filho, me dá outra oportunidade de eu suprir essa dificuldade, essa minha falha, né? E vai realmente sofrer. Porque um dos maiores castigos dos pais, quando não orientam bem os filhos que são colocados sob responsabilidade, é vê-los sofrer. Um sofrimento que ele poderia ter evitado. E quanto mais independente o ser humano é, melhor para ele. Exatamente. É isso? Quanto mais independente, melhor para ele. Exatamente. Quanto mais independência, melhor. Por quê? Nós somos criados livres, temos livre-arbítrio e temos que usá-lo. Se não usar, cai em desuso. É um comentário, não é uma pergunta. Atrofia. Meu irmão lá. É um comentário, não é uma pergunta. Existem pesquisas que provam que alguns casos de pais muito novos, sem experiência nenhuma, tendem a proteger demais os filhos. O oposto também é uma realidade. Pais de idade muito avançadas, né, casam já com 40 anos ou 45 anos e têm os filhos com idade avançada, tendem a super proteger, talvez pelo medo de perder, né, e isso estraga. Então, são dois extremos. O primeiro caso é o caso novo, do casal novo, sem experiência nenhuma, que tende a proteger. O segundo caso é o extremo, o casal com muita experiência de vida e o medo de perder o filho e super protege. Em ambos os casos, às vezes, são criados verdadeiros monstros. Então, o equilíbrio deve prevalecer. O filho é como um pássaro que você tem na sua mão. Se você apertar demais, você vai matá-lo. Se você liberar demais, ele voa. Tem que saber manter ele junto com você. Ser duro quando precisa ser, né, e ser cândido, ser leve quando for necessário. Obrigado. Muito bacana. Exatamente. É isso que nossos irmãos espirituais tentam nos esclarecer. Esclarecer como? Lembrando que são espíritos também, que estão aqui para aprender. Se não tivermos essa ótica, a gente se perde um pouco nesse caminho, não é verdade? A gente não sabe balancear as coisas. Então, a gente tem que levar em consideração que eles também são criaturas que precisam de aprendizado, né? E aí a gente consegue o equilíbrio. Um minutinho só, doutora América, que a minha amiga já se apoderou do microfone antes do senhor. Vai. Caetano, boa noite. Boa noite. Eu gostaria que você desse uma orientação no caso de dois jovens. Eu acho que você é a pessoa mais indicada. Dois jovens da mesma família, onde um é bem sucedido profissionalmente, fez faculdade, está bem orientado, né, no que ele quer, ganha bem, e em contrapartida o irmão tem uma profissão boa também, porém não ganha tão bem assim, e ele fica comparando o salário de um com o outro, e ele não é tão, digamos assim, ele se acha injustiçado, até porque ele não, o coração é maior, tudo que pedem para ele, ele dá, ele não, em questão de dinheiro, financeiramente, ele não vê a quem ele vai dar. E o outro já, como tem faculdade e acha-se melhor, né, posicionado, ele já não, ele já é mais mão de vaca, que nem falam, né? Isso. Então, eu gostaria que você... Não generoso. Não tão generoso. Isso, então eu queria que você orientasse, assim, como que a gente deve proceder, que conselho você daria
né, para os pais de uns jovens nessa situação? Bom, Como você poderia ajudá-los? Os pais, os nossos irmãos espirituais sempre lembram que, como diz o Hermínio, nossos filhos são espíritos e como espíritos somos individualidades, então não existe nenhum igual ao outro. E como individualidade que somos, temos as nossas habilidades, cada um tem sua habilidade. E, uma vez encarnado, vão desenvolver naturalmente essas habilidades. Então é natural que um realmente, com a sua experiência, se dê, e com as suas tendências, as suas habilidades, suas vocações inatas, desenvolvam um caminho profissional e realmente consiga sucesso material, né? Aquela coisa que todo mundo procura aqui no mundo material, né? Embora não seja o mais importante, porque os espíritos focam que o mais importante é o progresso moral espiritual, né? E o outro menino não deve se sentir inferiorizado, porque ele está fazendo o mesmo trabalho. Ele também buscou, ele também se buscando se aperfeiçoar, e ele também está buscando o seu lugar ao sol, vamos dizer assim, né? Agora, ele não pode realmente ter um sentimento de inveja em relação ao outro e nem se sentir diminuído. Por quê? Porque são espíritos diferentes, né? Ele deve reconhecer realmente o trabalho do outro irmão, que deve merecer onde está, e ele continuar fazendo todos os esforços possíveis para chegar onde ele quer chegar. Não onde a sociedade está cobrando, ou a família, ou quem quer que seja, onde ele quer chegar. Entendeu? Então, é isso que eu dou o conselho, que ele fique tranquilo, ele faça o trabalho dele tranquilo, sem, como eu digo sempre aqui, sem dar bola para a galera, você entendeu? Os pais, pelo amor de Deus, os pais têm que entender que eles são realmente diferentes e que tem que cada um dar o que merecem. Um incentivá-lo, olha, meu filho, você está bem, ok, maravilha. O outro, meu filho, você é uma individualidade, você não tem que ficar se comparando com ninguém, nem sentindo inveja de ninguém. Faça o teu trabalho, siga o teu caminho, siga o seu coração, a sua vocação e seja feliz, querido, seja feliz. Iluminando outros, como ele bem faz, né? Você tão generoso, seja feliz. Perfeito, é isso aí. Não se preocupe. Doutor Américo aqui. Tendências. As tendências do espírito. Exatamente. Isso resume tudo que você falou aí. Exatamente. As tendências, né? Porque às vezes aparece um filho, né? Que os pais são analfabetos, não tem nessa encarnação, nenhuma né? E aparece um Beethoven, né? Pois é. Um Mozart. Um Leonardo da Vinci, né? Como é que é? Então, exato, meus queridos. Como estão falando de espíritos, então, tudo se resume, já passamos aí, tudo se resume em a gente admitir, e nós admitirmos que nós somos espíritos imortais. E considerar também que uns já têm mais experiência cósmica do que outros. Perfeito? Nós temos aqui no mundo de provas e expiações uma variedade imensa de níveis espirituais. Muitos estão começando como selvagens. Uns já estão com um pouquinho mais de conhecimento e evolução. Outros são medianos, como nós outros aqui, espíritos medianos. Outros já estão num patamar maior, como ele diz aqui, Beethoven, Mozart, Leonardo da Vinci, Kepler, né, Copérnico, Einstein. Todos esses são irmãos que têm um pouco mais de experiência cósmica, é só isso. E a missão deles é diferente da nossa. Cada um tem sua missão dentro do seu grau evolutivo. Entendamos isso e nós ficamos todos tranquilos. Então, como pai, se nós recebemos um irmão desse, nosso seio familiar, ou seja, um irmão que desde de pequenino já demonstra que é um espírito que tem maior bagagem espiritual, estejamos tranquilos, incentivemos, não atrapalhemos o trabalho dele, apenas incentivemos, né? Cercamos ele dos cuidados necessários, né? Que ele vai merecer logo de proteção, para que ele vença a tua missão. E aqueles que são ainda débeis, que são os que ainda estão no começo evolutivo, precisam de todo o nosso carinho, também todo o nosso amor para estimulá-los, né? Incentivá-los a estudarem, a se desenvolverem, a se tornarem realmente cada vez mais capacitados, em ambos os sentidos, não só intelectualmente, mas também moral, né? O ensino moral. As duas asas do anjo, não é verdade? O moral e o intelectual. É isso. Compreendamos isso e tudo fica fácil. Perfeito? Completa
completo o que você falou, né, Caetano? O valor moral independe da escola hoje, o material que a gente tem que nos dá a formação do intelecto, né? Exato. Pode ser um analfabeto, mas com valores morais incríveis. Incríveis, porque é isso. Os Espíritos nos ensinam que nós temos que desenvolver essas duas áreas, a intelectual e o moral. Numa encarnação, trabalhamos às vezes muito o moral. Na outra, vamos trabalhar o que nos falta, o intelectual. E até um dia vamos conseguir o equilíbrio. O equilíbrio. Amor e sabedoria, isso aí. Está vendo? Interessante. Não devemos, né? Se nós adotarmos, volto no ponto zero. Se nós adotarmos que todos nós somos espíritos, todos nós temos sociedade, o Pai não aborta nenhum, né? Ama todos os seus filhos como o Pai Celeste nos ama. Já pensou se o Pai adotasse esse conceito, né? Se fosse essa seleção, pelo amor de Deus, não é verdade? Não. Adotemos, então, esse parâmetro divino, né? Todos nós somos espíritos, nós devemos ter oportunidade. Se veio na nossa família, é porque tinha que vir e está na nossa programação. Nós também participamos dessa programação. Não veio por acaso. Ninguém está numa família por acaso. Vamos a partir desse princípio. E todos eles são filhos de Deus. Vamos amá-los igualmente a todos. E ajudá-los no que for possível. Paz a todos. Muita paz no coração de vocês. Que Jesus permaneça entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Então a gente fica aqui até amanhã, né? Nossa, que delícia. Obrigada. Vamos agora nos envolver com os nossos pensamentos mais equilibrados e vamos vibrar por todos os irmãozinhos que precisam de ajuda, que pedem pelo seu socorro, Pai, em cada canto desse planeta, do nosso país, da nossa cidade. Onde haja dor, pedidos de ajuda, que o teu amor e a luz dessa espiritualidade possa chegar, envolvendo e entregando a cada irmãozinho, assim como nós também, tão necessitados, o que precisamos. Agradecemos, Pai, por tudo que a gente recebe. Estejamos sempre abertos para o amor, para o conhecimento, mas acima de tudo, força para colocar em prática teu Evangelho, tuas lições de vida passadas aqui entre nós. Obrigada, Pai, pela oportunidade da reencarnação, oportunidade rica que nos dá de repararmos as nossas falhas, as nossas faltas, as nossas muitas dificuldades. Tenhamos a certeza de que o Senhor está no leme. Jamais estamos sozinhos. Vamos vibrar intensamente pela nossa família. Abracemo-nos em pensamento uns aos outros, acreditando na verdadeira necessidade de estarmos juntos, de nos aceitarmos, de nos amarmos, respeitando, aceitando as dificuldades e as diferenças, mas não deixar de lado as qualidades que todos têm, assim como gostaríamos, Pai, de sermos compreendidos também. Vibremos pela Casa do Caminho e por tantas outras casas de oração que recebam irmãos em busca do alívio, do aprendizado, do conhecimento, Pai. Tão importante para aprimorarmos a nossa moral, a moral do nosso espírito, que é imortal. Tenhamos força na nossa caminhada, confiança, alegria nos nossos dias,
sempre lembrando de agradecer todas as oportunidades, jamais esquecendo do nosso livre-arbítrio. O que plantarmos hoje, a colheita será certa, Pai. Porque depende de nós querer fazer o melhor a nós e ao nosso próximo. Que assim seja, graças a Deus.